Analisando aqui a performance da Petrobras, do preço das ações da Petrobras na Bolsa, nós vemos aqui no começo da semana, no dia 25, né, melhor dizendo, os últimos 5 dias úteis, começando no dia 25, até hoje são 5 dias úteis. Então no dia 25 foi sexta-feira. O que nós notamos nesse comportamento aqui dos preços da Petrobras? Nós notamos que durante o dia ele teve uma alta, aqui até as 11h30 e depois ele caiu. Ele caiu e ele foi retomar o crescimento aqui às 15 horas e aí terminou o dia em alta. Então, qual é o comportamento aqui do dia? Ele tem uma queda e no final do dia uma alta. Aí o que nós percebemos na segunda-feira? Na segunda-feira o que aconteceu? O preço já começa em queda, caindo, né, às 10 horas da manhã, caindo bastante. E pela quantidade, pelo nível aqui da queda, né, foi bem acentuada. Então parece uma grande oportunidade aqui para fazer compra e esperando que no final do dia ele venha a crescer. E ele caiu tanto que ele ficou o dia todo crescendo, subindo aqui. Aí no final do dia, às 16 horas, novamente ele sobe, um comportamento semelhante ao da sexta-feira, né? Depois das 15 horas ele subiu até o fechamento, e na segunda-feira também, a partir das 15h30 aqui, ele já começa a dar sinais, 16 horas ele sobe. Bom, na terça-feira acontece algo semelhante ao da segunda. Ele começa o dia caindo bastante, né, caindo, um bom momento aqui de compra. Aí ele sobe um pouco aqui, né, daria até para realizar uma venda aqui, mas aí é cedo ainda no dia. Ele cai ainda mais e normalmente a pessoa fica temeroso aqui, né, às 13h30, sem saber se ele vai continuar caindo, né? E quando atinge aqui às 14h30, ele volta a subir um pouco, mas ele cai novamente. Então dá aquela impressão de que ele não consegue se levantar, ele cai, levanta um pouquinho, cai novamente, mas aí segue o padrão. Então descobrimos aqui um padrão de comportamento no preço das ações da Embraer. Esse é o foco, né? Encontrar esse padrão. E o que nós vemos aqui nos 3 dias? No final do dia ele sobe, no final do dia ele sobe, no final do dia ele sobe, né? Então são 3 dias seguidos aqui, mantendo um padrão de comportamento. No quarto dia, o que acontece? Há uma coisa diferente aqui no quarto dia, que chama atenção e deixa a gente em alerta, né? O que tem diferença? Ele não cai, tá vendo? Começa o dia, o preço não cai. Ele tem uma leve queda aqui, mas não cai. Então isso aqui é um indicativo do quê? De que ele não vai atingir um ponto bom para a compra, certo? Ele continua alto aqui. Aí quando ele resolve cair aqui, depois lá pelo meio-dia, 1h30, ele cai, e aí vem a pergunta, o que ele vai fazer? Será que ele vai conseguir se levantar como aconteceu nos dias anteriores? E aí, nesse nível aqui de preço, você vê que no final do dia ele sobe, tá certo? 16 horas aqui, ó, 15h30, 16 horas ele sobe, né? Ele tem um ganho comparado com esse nível aqui, com esse nível de queda, tá certo? Se for pensar no primeiro nível aqui, ó, você pode ver que ele empata praticamente, ó. O nível que ele está aqui de preço é o preço que ele vai terminar o dia aqui, tá? Então ele praticamente empata aqui. Mas aqui há uma oportunidade de aumentar as compras, né? Normalmente a gente faz isso. Você efetua algumas compras aqui e fica à espera, e ele
te dá uma oportunidade maior aqui de você efetuar mais um pouco de compras e você efetua as vendas aqui nesse momento aqui, às 16h30. Então, dessa forma, nós vimos aqui um padrão de comportamento nos preços da Petrobras durante os últimos 5 dias e em todos os dias, se efetuássemos compra, nos momentos de queda e vender no final do dia, ganharíamos dinheiro aqui todos os dias da semana, tá certo? Então esse aqui foi o padrão de comportamento aqui que identificamos nos preços da Petrobras. Vale lembrar, é lógico, que isso não é garantia de futuro, tá certo? Isso que aconteceu aqui significa que nos próximos dias vai acontecer exatamente igual? Não, não é garantia, tá certo? Mas nós vemos aqui que existe um padrão de comportamento, isso nos ajuda na tomada de decisão, tá certo? Mas lembrando que o risco existe e o passado não é garantia do futuro, certo? Bem.